Bem, o nosso grupo ficou responsável por falar um pouco sobre o chip M1 fabricado pela Apple. A Apple normalmente tinha uma linha de utilizar os chips fabricados pela Intel e não fabricar seus próprios chips para os MacBooks. Ela vinha com esse costume de fabricar chips para os smartphones, porém não para os MacBooks. E a partir de 2020, com o chip M1, ela começou a fabricar chips específicos para os MacBooks. Então, ela não só quis fabricar um chip específico para os MacBooks, como ela fez promessas muito ousadas para esse chip. Então, ele teria uma otimização de bateria que duraria 18 horas por dia, um melhor desempenho de 3,5 vezes, uma melhora de 2,8 no processamento da CPU e 5 vezes melhor processamento gráfico. E como ela consegue fazer isso é o que a gente vai explicar no decorrer da apresentação desse chip. Aqui é um pouquinho do histórico da Apple relacionado aos MacBooks. Então, o que a gente percebe com essa linha do tempo? É que ela conseguiu aumentar a frequência ao longo do tempo e também diminuir a espessura dos equipamentos. Você percebe aqui que em 2010 a gente começa com 1 GHz de frequência e vai até 2,65 GHz por núcleo. E também a gente começa com 45 nanômetros e vai para 7 nanômetros, ou seja, é uma diferença de espessura muito grande. Além disso, você percebe que ela vai começando a particionar os chips. Aqui até 2012 os chips eles têm um núcleo apenas, e a partir de 2015 os chips começam a ter 2 núcleos e eles vão crescendo até chegar em 2020 com o chip M1 da Apple. Uma das diferenças do chip M1, uma diferença notável, é que ele tem a tecnologia SoC, ou seja, ele com um único chip pequenininho faz o trabalho que anteriormente múltiplos chips fariam. Nos próximos slides tem uma foto que apresenta melhor isso. E como é que isso é feito? Justamente como a gente viu anteriormente, esse chip ele é dividido em núcleos. Então, cada parte do núcleo daquele chip, cada núcleo ele vai ser responsável por uma atividade que antes era desenvolvida por outro chip que não seria ele. Por isso também que a Apple conseguiu chegar numa espessura tão fininha, porque ela conseguiu reduzir muitos equipamentos. Inclusive, isso também é perceptível na questão termal dos notebooks, porque o notebook M1 da Apple, que tem esse chip, ele otimiza muito a questão do calor. Então, os MacBooks que não são desktop, eles não estão vindo com cooler. E isso é uma coisa que contribui mais ainda para a espessura dele ser bem reduzida. Aqui a gente tá especificando um pouco melhor sobre os núcleos, que uma parte, especificamente 4 núcleos são reservados para um desempenho melhor, enquanto os outros 4 são reservados para a otimização do consumo de energia. Aqui são algumas especificações sobre o chip.
em questões quantitativas, mas o que eu quero focar aqui é no próximo slide e também nessa palavrinha aqui, Rosetta 2, que a gente vai entender melhor. Aqui a tecnologia SOC que eu falei, e essa figurinha aqui, deixa eu apagar ela aqui. Essa figura, ela demonstra esses núcleos que a Apple dividiu o chip. Então, esse é o único chip e ele tem a CPU para processamento, a GPU para a questão gráfica, esse Neuroengineering, que é para as questões de Machine Learning, né? E a questão de cache, memória de cache. Então, numa arquitetura que normalmente vinha sendo utilizada, todos esses núcleos eram reservados em chips específicos para aquela atividade. Além disso, a Apple ela migrou de um modo de instrução CISC para um modo de instrução RISC. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, na verdade, ela tinha feito o processo inverso. Ela tinha um processo de instrução RISC e mudou para o chip Intel, né, que tem o processo de instrução CISC. Agora ela está fazendo o processo inverso. E quando a gente pensa em modo de instrução RISC e CISC, a gente só fica na parte superficial de que o CISC é um conjunto complexo de instruções, o RISC é um conjunto reduzido de instruções. Mas a gente não pensa nos impactos que isso pode causar. Quando a gente fala de CISC, a gente está lidando com várias instruções por clock. E normalmente nos chips Intel a gente pode ter instruções de 1 a 15 bytes. Então, dado essa imprevisibilidade de quantas instruções vão ser geradas por clock, muitas vezes há um desperdício de energia por causa dessa imprevisibilidade. Então, normalmente é garantido nos chips Intel que você execute 4 instruções por clock. E normalmente, quando você precisa de uma instrução que tenha um número, por exemplo, 8 ou 10 instruções por segundo, muitas vezes o chip é capaz de executar essas instruções de uma vez. Mas por causa dessa imprevisibilidade, como você só pode ter certeza de 4 instruções por clock, muitas vezes você tem que fracionar essas instruções. Isso acaba tendo um desperdício de energia e isso é uma das coisas que faz o chip M1 da Apple ter uma otimização de bateria e de calor dissipado também. Já na arquitetura RISC, as instruções elas são de um tamanho fixo. Então, ou elas têm 16 ou 32 bytes. E para mudar essas instruções é um processo não tão complicado. Então aí a gente já tem um ponto positivo para o modo de instrução RISC. A outra coisa que eu esqueci de falar é que esse chip utiliza a arquitetura ARM e a arquitetura ARM, por sua vez, ela tem esse modo de instrução simples. Outra coisa é com relação aos programas legados de x86. São arquiteturas diferentes, são modos de instruções diferentes e arquiteturas diferentes. Então, programas compilados para uma arquitetura Intel que dominou por muito tempo o mercado precisam também ter compatibilidade com essa nova arquitetura, não, mas essa arquitetura que está entrando em vigência com
Tá entrando não, provavelmente vai entrar em vigência com o chip M1 da Apple. Então, para a emulação desses programas nessa nova arquitetura, é utilizado esse processo aqui, o Rosetta 2, que ele é justamente um emulador de arquiteturas RISC x86 para uma arquitetura ARM RISC. E a gente ganha bastante nesse processo, porque muito mais do que o contrário. Porque justamente como você tem essa previsibilidade de instruções no modo de instrução RISC, você consegue fazer um pipeline muito mais organizado que otimize essas instruções. Então elas ficam bem mais rápidas e essa emulação, eu vou dar um exemplo que eu ouvi e achei bem interessante. Normalmente o modo de instrução, se a gente for dar instruções metafóricas, a arquitetura RISC seria faça uma linha e a arquitetura CISC seria faça um botão. Para eu conseguir fazer um botão com uma arquitetura RISC, eu consigo dar uma sequência de passos para fazer esse botão. Agora, se eu fizer o inverso e eu quiser fazer uma linha em uma arquitetura CISC, como é que eu faço ela através de um botão? Eu faço um botão com a espessura de 1 pixel. Só que nesse processo eu gastei muito processamento, porque eu fiz um botão inteiro, quando na verdade eu queria só uma linha. Então nesse exemplo a gente percebe a otimização de instruções emulando uma arquitetura x86 numa RISC. Além disso, esse processo de instrução é semelhante ao que acontece quando a gente vai programar e executa funções com parâmetros, ou seja, as instruções, né? Esses parâmetros eles vão para os registradores. Então eu tenho uma quantidade limitada de parâmetros. E os parâmetros na arquitetura da Intel, eles são a metade do que seria na arquitetura RISC. Então é mais um ponto, uma desvantagem, algo que deixa um pouco mais lento, porque a arquitetura RISC ela vai ter que tratar a arquitetura CISC. Se ela for emular uma RISC, ela vai ter que tratar instruções maiores do que o maior registrador dela. Então ela vai ter que ter vários truques aí para conseguir emular ela nesse sentido, enquanto que o processo contrário, uma RISC emulando uma CISC, ela sempre vai ter uma instrução de uma CISC dentro de um tamanho possível para ela. Aqui eu falo um pouco também sobre a arquitetura ARM, muito do que eu já expliquei, e eu especifico o modo de instrução dela aqui, que é exatamente esse modo de instrução simples. A partir daqui, Alexandre vai explicar agora. Olá pessoal, meu nome é Alexandre, dando continuidade ao trabalho acadêmico referente ao chip M1 da Apple, utilizando a arquitetura AMR. Vamos falar um pouco aqui sobre as palavras como são registradas na memória. Lembrando aí que as informações que serão escritas na memória podem vir do processador, representado aqui pela CPU, ou de dispositivo de entrada de dados. Essa CPU, por sua vez, se comunica com a memória RAM através de barramento de dados, né? E os computadores modernos agrupam aí as células ou bytes em palavras ou Word. Lembrando que um byte é representado aí por 8 bits, equivale a 8 bits. E esses endereços na memória RAM é um número que identifica a posição de uma palavra. Certo? Cada palavra dessa possui um único endereço. Endereços, lembrando, são sempre expressos como números binários, embora sejam usados aí números octais, hexadecimais, decimais, mas apenas para questão de simplificações. E cada célula de memória é apenas um dispositivo ou circuito elétrico usado para armazenar aí um bit. Ok? Referente à memória, o chip M1 da Apple
esse chip usa uma arquitetura de memória unificada, com diferentes recursos aí pela CPU, não precisando ir e voltar para diferentes locais, para diferentes pools, né, que eles chamam aí de dados para buscar os mesmos, né, resultando aí em tempos de processamento mais rápido e com maior eficiência. Então essas memórias, ela se aproveita do fato que os modernos processadores possuem memórias caches internas e faz com que as linhas inteiras de bytes com endereços sequenciais sejam lidas ou escritas da memória de uma única vez. No caso aqui do chip M1, ele utiliza aqui dois M1 Max, dois chips M1 Max interligados aqui por um barramento que ele chamou de interpulse. Então ele se comporta como se fosse apenas um chip, né? O software consegue ler como se fosse apenas um chip, e auxiliando ele aqui temos as memórias caches ao lado, né? Tanto do lado direito como do direito. Cada quadradinho desse aqui é uma memória cache que auxilia as requisições, as instruções processadas aqui por esses dois M1 Max. E interligadas essas memórias cache, elas se comunicam com as memórias RAM. Então, a arquitetura dada a esse tipo aqui de memória, as caches juntamente se comportando como uma memória unificada com os chips M1, foi dada aqui pela Apple como UltraFusion, né? Arquitetura revolucionária e exclusiva da Apple. Referente às interrupções, uma interrupção é um evento assíncrono que desvia o fluxo de execução de instruções da CPU para uma posição prefixada da memória, onde uma rotina de interrupção associada ao tipo de evento é executada. Ou seja, interrupções usualmente ocorrem no final de cada uma instrução. E, simplificando, a interrupção são canais que os dispositivos podem utilizar para chamar a atenção do processador. Em resumo, seria esse aí. Desculpa. Na maioria das situações, o sistema operacional simplesmente chaveia entre os aplicativos ativos, né, permitindo que ele utilize o processador durante um determinado espaço de tempo e passa a bola para o seguinte. Como o processador ele trabalha numa frequência de clock muito alta, esse chaveamento é feito de uma forma rápida, dando a impressão de que todos realmente estão sendo executados ao mesmo tempo, mas na verdade não estão, né? Então, é neste ponto aí que entra os endereços de requisição, IRQ, né? De interrupção, desculpa. Que ao ser avisado através de qualquer um destes canais, o processador imediatamente para qualquer coisa que esteja fazendo e dá ao dispositivo, né? Dá atenção a este dispositivo e logo depois volta ao trabalho quando essa interrupção é cessada. Então, cada endereço é uma espécie de campainha que pode ser tocada a qualquer momento. Se não fosse por essas interrupções, que aí nós temos as interrupções rápidas, as Fast Interrupt Request, FIQ, né? Ou as interrupções normais, interrupções request e RQ. Essas RQ são muito adotadas aqui, são utilizadas pelos hardwares, né? Principalmente nos computadores antigos, a gente tinha que configurar cada requisição dessa, cada periférico, com endereços exclusivos. Então, se não fosse aí por essas interrupções, o processador não seria capaz de ler as teclas digitadas no teclado, nem os cliques do mouse, nem a conexão de rede, né, que está ali processando a todo momento. Então, simplesmente essas conexões parariam toda vez que abrisse qualquer outro programa, e assim por diante, certo? Referente ao clock, ao times, por se tratar de uma arquitetura MR, com um modo de instruções RISC, será executada apenas uma operação por clock, né? O Single Clock Cycle. Ou seja, o clock do processador do chip M1 comporta uma velocidade de até 3.2 GHz. Então, a instrução RISC vai ser uma linha de arquitetura de processadores que favorece aí um conjunto simples e pequeno de instruções, ou seja, que levam aproximadamente
a mesma quantidade de tempo para ser executado, né? Assim que chega, é executado. É uma instrução simples. Ela quebra também a instrução em várias menores e mais simples, e todas assumem um tamanho padrão. Cada uma dessas instruções tem a característica necessária para que possa ser executada em apenas um ciclo de clock. Né? O RISC também é amplamente utilizado em dispositivos móveis, aí, como celular, tablets e até os próprios notebooks e videogames, pois são processadores menores, mais baratos e que tendem aí a consumir menos energia, sem contar que atende a forte demanda por uma velocidade de processamento elevada neste caso. Então, os chips M1 da Apple aí utilizam esse tipo de arquitetura de clock com instrução baseada em instrução RISC. Referente às portas de entrada e saída, I/O, né? O chip M1 aí da Apple, com o processador AMR, ele usa um modelo aí de Load Store para acesso à memória, o que significa que apenas as instruções Load ou Store, LDR e STR, podem acessar a memória, enquanto que no x86 a maioria das instruções pode operar diretamente os dados na memória. No caso AMR, os dados devem ser movidos da memória para os registradores antes de serem operados. Isso significa que incrementar um valor de 32 bits em um endereço de memória específico da AMR exigirá 3 tipos de instruções, que é carregar, incrementar e armazenar. O carregar é o valor de um endereço específico, né, vai ser carregado aí no registrador e logo após vai ser incrementado dentro do registrador e por fim armazenado de volta na memória do registrador. Aqui um exemplozinho de como se procede isso, né, o LDR e o STR. Por fim, temos aí a questão dos barramentos, onde no chip M1 utiliza-se os barramentos para a conexão dos periféricos. Todos os periféricos é como se fosse a porta de entrada, a comunicação para os rádios, né? Tanto memória, placas externas, enfim, portas seriais, é utilizado os barramentos de comunicação. Esses barramentos eles têm altos desempenhos, né? São barramentos avançados. Temos PCI Express, barramentos do tipo PCI, um pouco mais antigo, que fazem cada vez mais a comunicação e interação dos periféricos com o processador de uma forma mais rápida e ampla. E referente ao mercado, hoje os chips da M1 da Apple estão em atualização para o M2. Né? Esses chips são amplamente aceitos pelo mercado, tanto para equipamentos de uso pessoal como profissional. E a nova geração desses processadores são baseados na Apple Silicon, né, a Apple M2, que vão equipar os novos equipamentos. Eles têm uma arquitetura aí também AMR, continuando na arquitetura AMR aí de 5 nanômetros. O consumo de energia é um quarto menor em relação aos concorrentes. Existem 20 bilhões de transistores, 25% a mais que o M1. O processamento aí é 18% maior que o M1 e os gráficos também são 35% mais rápido do que o M1. Ou seja, de mercado, a Apple está tranquila, né, com relação à arquitetura AMR e até o momento não pretende voltar para a arquitetura da Intel que utilizou no início. Então, fica por aqui, espero aí que tenha explicado aí um pouco desses tópicos para vocês e até a próxima. Valeu!